E começa mais um podcast Estuda Comigo, e o tema em pauta de hoje é a Grande Depressão, também conhecido como Crise Financeira de 1929. Mas antes de entrar no assunto, eu quero dar um recadinho para você que gosta de tecnologia, entrar no site 213 Outlet e dar uma olhadinha nos produtos lá. Talvez você goste de alguma coisa que tem lá, de um smartwatch, alguma coisa que vai de seu gosto. E entra lá, 213outlet.com.br. E para contextualizar o assunto de hoje, é necessário voltar à década de 1920 e também ter em mente que essa crise financeira que ocorreu em 1929, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, é difícil até para economistas tratar desse assunto, né? Porque são muitos os fatores e chega até a ser meio ilusório ter acontecido isso num momento tão bom que os Estados Unidos vinha vindo, pelo menos aparentemente. Vamos voltar, como eu disse, ao ano de 1920, quando os Estados Unidos partia para seu auge financeiro, se consolidando como potência mundial nesse período pós-guerra, conhecido como Roaring Twenties, louco anos 20. Após a Primeira Guerra, a economia americana estava cada vez mais forte, e setores como o de automóveis e eletrônicos e outros bens de consumo cresciam como nunca antes. A exemplo do setor de autos, a produção aumentou em torno de 33% entre 1923 e 1929. Em relação ao desemprego, ele estava em torno de 2% no mesmo período, com exceção do ano de 1924, que ele ficou em torno de 4%. De 1925 a 1929, o número de indústrias subiu de 183.900 para 206.700, e o seu valor de produção saltou de 60,8 para 68 bilhões de dólares. Em relação ao faturamento do comércio americano, ele disparou de 237 milhões em 1923 para 1,25 bilhões em 1929. Todos esses avanços na economia americana fez com que se tornasse responsável pela produção de 42% de todas as mercadorias feitas no mundo, e também importador de 40% dos produtos mundiais. Toda essa agitação econômica incentivava a população a um consumismo desenfreado, levando as pessoas a comprarem carros e eletrodomésticos em alta escala, se baseando no crédito fácil da época, sem a intervenção de estatal ou o controle. Entre 1923 e 1929, os Estados Unidos manteve um pleno desenvolvimento. Por conta do bom momento, as pessoas começaram a investir muito mais no mercado financeiro, disparando a chamada especulação monetária. Esse sentido de especulação financeira está relacionado com pessoas que compravam ações na bolsa, esperando que essas ações se valorizassem para serem vendidas. Assim gerava um aumento no preço das ações, pois havia muitos compradores, causando uma falsa sensação de prosperidade. Se juntar esse fator com a superprodução industrial e também a questão salarial que não acompanhou o aumento da produção, a consequência é a quebra da economia americana. A respeito desse assunto, o historiador Hobsbawm ele fala um trechinho no livro dele, A Era dos Extremos, e eu destaquei esse trechinho aqui para vocês terem noção de um dos aspectos da quebra da Bolsa. O que aconteceu, abre aspas, o que aconteceu, como muitas vezes acontece nos booms de mercados livres, era que com os salários ficando para trás, os lucros cresceram desproporcionalmente, e os prósperos obtiveram uma fatia maior
do bolo nacional. Mas como a demanda da massa não podia acompanhar a produtividade em rápido crescimento do sistema industrial, nos grandes dias de Henry Ford, o resultado foi a superprodução e especulação. Isso, por sua vez, provocou o colapso. Nessa pequena fala do historiador, é possível notar as duas principais causas da crise, que foi a superprodução e a famosa especulação monetária. E como o salário é estagnado, não teve condições de absorver a quantidade de mercadoria que era produzida. Isso abalou a esperança de crescimento financeiro rápido, e milhares que tinham ações em empresas americanas resolveram vender no mesmo dia, no dia 24 de outubro de 1929, que ficou conhecido como Quinta-feira Negra. Nesse dia, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda. Imediatamente, o valor das ações despencou e bilhões de dólares sumiram e a economia americana quebrou, causando o suicídio de alguns investidores e a depressão de outros. As consequências da crise, os efeitos da crise para a economia foram imediatos. O pior momento foi entre 1929 e 1933. Logo após esse período, os efeitos da crise foram se diluindo aos poucos, principalmente por causa da intervenção do Estado na economia com um plano chamado New Deal, que significa Novo Acordo. O nome foi dado à série de programas implementados nos Estados Unidos entre 1933 e 1937, sob o governo do presidente Franklin Roosevelt, com o objetivo de recuperar e reformar a economia norte-americana, além de auxiliar os prejudicados pela Grande Depressão. E mais alguns dos impactos da crise é que o desemprego ele disparou e alcançou 27%, lembrando que ele estava em torno de 2 a 4%. A importação caiu 70%, a exportação menos 50%, a produção de automóveis caiu em menos 50%, a produção industrial caiu em 1/3, e fora a falência de milhares de empresas e bancos. Enfim, gente, esse daqui foi um resumo geral da crise que ocorreu nos Estados Unidos. Todas as informações, todos os artigos e PDFs que eu pesquisei para estar falando aqui um pouquinho para vocês vai estar na descrição do podcast. Então é isso, gente. Valeu e até a próxima.